A paz de Deus, a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Estou aqui, meus irmãos, para gravar mais um vídeo, né? Vamos aprender junto o Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, o último vídeo que eu fiz, né, falando sobre o Evangelho, eu recebi algumas mensagens me chamando de herege, falso profeta, falando que o próprio Satanás estava falando na minha boca. Mas eu não tô aqui para falar, nossa, isso me ofendeu. Ao contrário, eu oro por esses meus irmãos e peço que Deus tenha misericórdia e mostre para eles que no reino do Senhor Jesus Cristo nós fomos ensinados a pregar o ID. E o ID é o Evangelho de Cristo. Então, todos aqueles que Deus está trabalhando e mostrando o verdadeiro Evangelho, quer mostrar o quanto somos pecadores, o quanto nós não merecíamos a salvação, mas Cristo morreu por nós na cruz, para nos dar a salvação. Se nós crê no sacrifício do Senhor Jesus, nós não podemos nos calar. Temos que falar, temos que levar o ID. Uma alma que seja alcançada pelo Evangelho, essa alma o Espírito Santo vai transformando. Eu não estou aqui como a dona da verdade, porque eu não sou. Sou pecadora, errante, fraca, mas o Evangelho está trabalhando na minha vida todos os dias. E eu vou fazer o que eu fui chamada para fazer, que é falar do que o meu coração está cheio. Está cheio de amor, de Cristo. E é o que eu quero passar para meus irmãos. Pela minha vontade, eu estaria buscando a Deus, sabe? Na minha casa, cuidando dos meus filhos, servindo a Deus. Mas o Espírito Santo me chamou para estar aqui. Eu não estou aqui na internet dando a minha cara a tapa para poder ficar levando nomes horríveis que nem eu estou levando, de pessoas que se diz cristão, à toa, sabe? Todos aqueles que querem seguir o Senhor Jesus, temos que negar a si mesmo, negar as nossas vontades, negar os nossos sonhos, nossos planos, entregar a nossa vida para Cristo. E é o que eu fiz e estou fazendo. Tem pouco tempo que o Senhor Jesus tem tirado as vendas dos meus olhos, mas nesse pouco tempo que está dentro do meu coração, eu não posso me calar. Quer falar de Jesus, falar de salvação, falar do nosso Salvador, daquele que morreu na cruz por mim e por você, para nos perdoar, para colocar a gente no nosso lugar. Sabemos que somos pecadores, que nada que nós fizermos nós merecemos a salvação, mas a sua misericórdia tem alcançado. Então, meus irmãos, vocês que querem xingar, quer falar, fiquem à vontade, porque a gente só coloca para fora aquilo que o coração está cheio. Mas saiba de uma coisa, né? Cuidado, porque eu não tô aqui para magoar ninguém, não tô aqui para induzir ninguém, mas estou aqui para falar a verdade, o Evangelho, com a Sagrada Escritura, com a Bíblia aberta. Você não precisa acreditar em mim, abre a tua Bíblia, leia, entendeu? Pede para o Espírito Santo te mostrar. O trabalho das pessoas está sendo árduo pela internet, porque é um jeito mais fácil que tem de alcançar várias pessoas. Eu poderia pegar um microfone, sair pregando pelas ruas, pelas praças, né? Como muitos falam que é errado. Errado é você ficar julgando as pessoas em vez de você usar aquilo que Deus te deu um pouquinho que você saiba sobre o Evangelho e tentar ajudar uma alma que seja. Meus irmãos, estamos indo para o fim dos tempos. Só não vê quem não quer. Nós não temos que ficar julgando uns aos outros. Temos que nos apegar a Cristo, a verdadeira rocha que é Jesus. Eu não estou aqui para atacar a instituição, atacar irmão, atacar ninguém. Mas eu não posso me calar. Porque o Senhor Jesus, o que trabalha em mim, o Espírito Santo de Deus, me pede para não me calar. E eu não posso me calar para fazer a vontade de quem não quer ouvir. Então vocês me desculpam, mas eu vou continuar fazendo aquilo que o Espírito Santo está me pedindo. Deus abençoe vocês. E vamos para mais um vídeo de hoje, tá? Aqueles que esse evangelho está sendo alcançado, meus irmãos, pegam a tua Bíblia, acompanha, leia. Eu não sou nada, sou um grãozinho. Sou pecadora como vocês. Pecadora, quando eu falo, não é porque eu saio aí me lambuzando fazendo as coisas erradas, não. Eu falo pecadora porque nós nascemos do pecado e Deus fala que aquele que fala que não tem pecado já está pecando. Somos todos condenados ao inferno. Se nós vamos ser salvos é pela graça do Senhor Jesus Cristo, é pela misericórdia dele. Se o Senhor falasse que não fosse salvar ninguém, jogasse todos no inferno, ele estava sendo justo, porque nós não merecemos. Se a gente não tem o evangelho, a gente é morto no pecado. A gente não consegue dividir aquilo que o Senhor nos dá se a gente não é alcançado pelo evangelho, porque só o evangelho
transforma um pecador. Só o Evangelho consegue entrar dentro da nossa alma, mudar o nosso ponto de vista e nos mostrar o quanto necessitado, o quanto miserável somos sem Cristo, sem Jesus. Que o Senhor Jesus faça parte da tua vida e comece a transformar o seu ser. Comece a ter mudança na tua vida. Eu vou ler aqui, né? O Evangelho de Jesus Cristo, do livrinho acho que é Paul Walsh, o nome do escritor. E pegam a sua Bíblia, tem alguns versículos bíblicos aqui, a gente vamos lendo junto. O Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem central do cristianismo é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas. O cristianismo oferece as melhores notícias de todos os tempos. De fato, ele oferece a única solução para as nossas crises mais urgentes. Nenhum programa educacional, partido político ou terapia psicológica é capaz de lidar com o problema mais profundo da raça humana. Embora a sabedoria humana tenha nos dado muitos benefícios temporários, a história também revelou o quão falidos estamos para enfrentar a profunda culpa e penetrante corrupção sobre as quais se angustia o nosso mundo. O Evangelho anuncia as boas novas da vinda de Jesus Cristo, aproximadamente 2000 anos, durante o auge do Império Romano. Deus enviou o seu Filho na história humana a fim de salvar pessoas de todas as nações, dos seus pecados e misérias. Cristo foi recebido pelo Espírito de Deus no ventre de uma virgem e nasceu Jesus de Nazaré, o Deus homem. Jesus veio para carregar os pecados dos homens e mulheres caídos, para oferecer sua vida como sacrifício em nosso lugar. A sua morte satisfez as exigências da justiça de Deus contra os pecadores. Se tornou possível que um Deus justo os perdoasse. A sua ressurreição após 3 dias testificou que ele é o Filho de Deus e que Deus aceitou a sua morte como completo pagamento por nosso pecado. Agora todas as pessoas podem ser totalmente perdoados, reconciliadas com Deus e receber a vida eterna, através da fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por meio dessa grande obra de salvação, Deus nos revelou quem Ele é. O caráter de Deus. Para entender o Evangelho, devemos entender algo sobre Deus. Deus não é uma força impessoal ou energia ao nosso redor, mas o Criador pessoal e Senhor de tudo que existe. Gênesis 1. Vou abrir aqui para vocês. Né? O que em Gênesis 1 o Senhor está falando aqui, ó? Em Gênesis 1, tá aqui, ó. A criação dos céus e a terra, e tudo o que há. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus criou tudo. E aí, meus irmãos, vem aqui, ó. A Bíblia nos ensina que o único Deus verdadeiro existe como uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 3, 16, 17. Mateus 3, 16, 17. Aqui está dizendo assim, ó. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Em Mateus, deixa eu abrir aqui. Em Mateus 28, 19, Deus fala assim, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas a nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, temos que pregar o Evangelho, dentro de tempo, fora de tempo. Falar do Espírito Santo, falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu já disse, eu não estou aqui como a dona da verdade. Eu estou aqui com um pouquinho que o Senhor está me ensinando, eu aprendendo, dividir com os meus irmãos. Para aquele que necessita e que precisa. Porque tem muitos que o Evangelho chega até ele, mas ele joga para as costas. Mas naquele dia ele não vai poder falar que não ouviu. Porque o Senhor está usando de pessoas miseráveis,
pecadoras, errantes, mas que tenham amor no coração de pregar o evangelho verdadeiro, que é a graça do nosso Salvador Jesus Cristo. O evangelho nada mais, nada menos, é a boas novas do Senhor Jesus. É um presente que nós não merecemos, mas o Senhor Jesus morreu para nos dar. Meus irmãos, aqui também falam, eles são 3 pessoas distintas, que se diferenciam uma das outras. E ainda assim são um só, um ser só, não 3. João 10, 30, 33. João 10, 30, 33, está escrito assim: eu e o Pai somos um. No 33 está escrito: responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejaste, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fezes Deus a ti mesmo? Apedrejaram o nosso Senhor Jesus, né? Apedrejaram todos aqueles que querem, e apedrejam todos aqueles que querem pregar o evangelho, caluniam, porque as pessoas acham que tem que ser perfeito para falar de Cristo. As pessoas acham que tem que ser santo para falar de Cristo. Se você quer ser santo, seja separado para Cristo. Porque o significado de santo é separado para Deus. Separado para fazer a vontade de Deus. Nós não conseguimos sozinhos. Porque o nosso pecado é muito grande. E todos os dias pende para esse lado. O ser humano, ele pende sempre para o erro, pelo pecado. Nós não conseguimos nos salvar sozinhos. Mas o evangelho de Cristo, todos os dias, ele nos salva. Ele nos guia e ele vai colocando nós no centro de Cristo Jesus. Meus irmãos, muitas das vezes, né, a gente quer ser perfeito, quer tentar fazer algo para impressionar. Eu não tô aqui para impressionar ninguém, eu não quero ser perfeita. Eu não estudo teologia, não tenho nada contra. E um dia eu tenho um sonho de fazer também, porque o conhecimento é muito bom para a gente não ser enganado. Mas o que eu estou estudando hoje, e que eu estou lendo, e que eu estou buscando é dentro da Sagrada Escritura. E eu quero aprender todos os dias com o meu mestre, com Jesus. Que você também, meu irmão, possa ser despertado para o evangelho. O evangelho verdadeiro. E não o evangelho que fica te prometendo bênçãos, vitória. Tudo aqui vai findar, tudo aqui vai ficar nessa terra. A nossa pátria não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Às vezes perdemos muito tempo da nossa vida com coisas banais. E a gente só dá conta que a vida passa e que a gente está vazia de Deus quando a gente entende o tamanho do nosso pecado. Entende o quanto a gente precisa da misericórdia e da graça de Cristo Jesus. Meus irmãos, vou terminar de ler aqui. Eles compartilham a única essência divina, com a mesma qualidade divina, devido a estas qualidades que tornam Deus único, para que os pecadores sejam salvos. O único sacrifício que Jesus quer de nós, pecadores, é que reconhecemos Ele como o nosso Salvador. Como o sacrifício dele, que reconhecemos o sacrifício dele na cruz, para nos salvar. Todo aquele que crê e for batizado. Precisamos crer que Jesus morreu por mim e por você. Precisamos crer em Jesus. Diante de qualquer dificuldade, qualquer coisa que nós estiver passando, precisamos crer, meus irmãos. Como eu disse, estou aqui aprendendo junto com vocês, todos os dias um pouquinho. E o meu foco é Cristo, é Jesus. Deus sabe, Deus conhece o meu coração. A gente fica um pouco triste às vezes da gente ver pessoas idolatrando placa de igreja, idolatrando instituições, idolatrando homens, defendendo com unhas e dente. Defende o evangelho, defende Jesus, defende Cristo, porque Ele te defendeu naquele dia que Ele foi para o madeiro da cruz morrer por você. Defenda Ele desse mesmo jeito que vocês estão defendendo instituições e placa de igreja. E paradigmas e paradoxos que vocês defendem
como a verdade. Defendam Jesus, defendam o evangelho com esse mesmo amor, porque vão dar frutos. Eu tenho certeza que se mais cristãos se levantarem nessa terra em prol do verdadeiro evangelho, que é Cristo, que é Jesus, e falar, que seja para uma pessoa, muita coisa vai mudar. Não falo coisas na terra mudar para melhor, não, porque aqui nós sabemos que tudo está cumprindo o que Deus tem mandado, mas eu falo a mudança de vida de pessoas que estão doentes, sofrendo, em depressão, presas em religiões. O foco é Jesus, o foco é Cristo. Olha para a cruz, olha para Ele. Leia a Sagrada Escritura. Tenha um encontro verdadeiramente com Cristo. Muda a tua vida. Viva na dependência de Jesus. Viva na graça do Espírito Santo. Meus irmãos, Deus abençoe todos vocês. Ficam com Deus. E vamos aprender juntos. E como eu disse, para quem esse vídeo não serve, não assista. Mas não precisa vir aqui colocar mensagens negativas. Apesar que eu não posso pedir isso, porque a gente faz aquilo que o coração tá cheio, né? Então a pessoa às vezes coloca para fora aquilo que ela tem de melhor dentro dela. Ou de pior. Ficam com Deus, Deus abençoe vocês.